Potássio do solo, um outro macronutriente aí bem importante para as plantas. Potássio na planta. O que ele faz na planta? Maior vigor e promove também resistência às doenças. Afeta a produção de amido, açúcar e proteínas. Evita o acamamento e aumenta a resistência do tecido. O que é o acamamento? É exatamente o tombamento das plantas. Geralmente as plantas tombam por um excesso de vento associado à baixa resistência do tecido. Então o potássio ele ajuda na resistência do tecido e evita o acamamento, o tombamento da planta. Diminui o número de grãos xoxos, apresenta alta mobilidade, principalmente no solo também, não só na planta. Maior resistência à seca e à geada. E também ele controla a abertura e fechamento dos estômatos. Os estômatos são aquelas estruturas que se observa nas folhas, responsáveis pelas trocas gasosas, água e CO2. Sintoma de deficiência de potássio em plantas. Aqui a gente observa folhas de soja, mostrando clorose nas bordas das folhas. Geralmente o sintoma de deficiência de potássio começa nas bordas das folhas e vai progressivamente caminhando em direção ao centro do limbo foliar. Cana-de-açúcar, à direita uma folha normal de cana-de-açúcar e à esquerda sintomas de clorose, mostrando deficiência de potássio, começando novamente nas bordas. Eucalipto, mostrando de novo uma clorose, posterior secamento das bordas das folhas. Essa clorose pode caminhar para um secamento, uma necrose, iniciando no ápice. No ápice e pelas bordas também. Milho, clorose nas bordas e ápice das folhas, sempre começando pelas extremidades, caminhando para o centro do limbo foliar. Uma observação importante: os sintomas de carência de potássio se manifestam em primeiro lugar nas folhas mais velhas, indicação da rapidez na redistribuição desse nutriente, com uma clorose seguida de necrose das pontas imagens, como a gente acabou de ver. Potássio no solo. Em solos cultivados é encontrado em quantidade de 7 a 15 mil quilos por hectare, então tem uma variação muito grande. Haja vista existem vários tipos de solo, mas desse total, só 1 a 2%, 70 a 300 quilos, encontra-se em forma trocável ou solúvel, ou seja, disponível em forma assimilável para as plantas. Ou seja, a maior parte está indisponível em forma não mineral. Forma de potássio no solo: potássio não disponível, que é encontrado em minerais, rochas, portanto não está disponível, É liberado à medida que os minerais do solo são intemperizados, que é um processo demorado. A gente já viu que o temperismo é um processo demorado. Tem um potássio lentamente disponível, e aquele fixado ou retido entre certas argilas do solo. E o potássio disponível é formado pelo potássio encontrado na solução do solo, mais o potássio absorvido em forma trocável pela matéria orgânica e pela argila do solo. Consumo mundial de fertilizantes em 2008, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente verifica que a China, seguida dos Estados Unidos, são os maiores consumidores mundiais de fertilizantes, seguido do Brasil. Hoje, o Brasil deve estar em segundo lugar aí, disputando com a China. E como é que o potássio chega ali até o solo, E pode vir através do intemperismo dos minerais primários, oriundo das rochas.
pode vir pela decomposição dos resíduos vegetais, pode vir pela decomposição dos resíduos animais, e pode vir também do ambiente aquático, né, através de precipitados. Principais reservas de minerais potássicos. Aqui no Brasil a gente tem basicamente duas reservas naturais de potássio. E o mineral que é fonte primária de potássio é chamado de silvinita. Então existe uma jazida, uma reserva mineral de potássio de silvinita na Amazônia, no estado do Amazonas. E existe também em Sergipe. Então o Brasil ele tem duas reservas importantes aí de potássio. No entanto, apesar desses dois depósitos, o Brasil importa a maioria dos fertilizantes potássicos. 90% do que se consome no Brasil de fertilizante potássico é importado, principalmente da Rússia e Canadá, provavelmente pela falta de indústria de transformação nesse setor. Existe uma carência ainda no Brasil. Época e modo de aplicação. A adubação com potássio é feita no plantio e em cobertura. Então, sempre que se faz adubação com potássio, ela é parcelada. Quando se fala a palavra cobertura, significa que ela é parcelada em mais de uma vez. No suco de plantio ou nas covas, dependendo do tipo de cultura, com parte do nitrogênio e parte ou todo fósforo. O adubo não deve entrar em contato com a semente ou com a muda, para evitar a queima das mesmas devido à alta concentração salina. Haja vista que todo adubo químico é um sal. Adubos potássicos. O potássio utilizado para fins agrícolas, 90% está representado pelo cloreto de potássio, ou seja, a maioria do potássio vendido no mercado é cloreto de potássio. Por quê? Porque ele é bastante concentrado, né? O restante é representado pelo sulfato de potássio, sulfato duplo de potássio, magnésio, nitrato de potássio e salitre potássico. Mas o principal mesmo é o cloreto de potássio. É um fertilizante muito solúvel e ele tem uma concentração muito alta de óxido de potássio, que é a forma que a legislação brasileira de fertilizantes apresenta o potássio, na forma de óxido, K2O, óxido de potássio. Então, o cloreto de potássio, dependendo do processo de fabricação do fabricante, ele tem de 48% a 50% ou até 60% a 62%. Então, existe uma variação muito grande aí na concentração do potássio, dos adubos potássicos, dependendo do fabricante. Outros adubos existem, mas são menos encontrados no mercado, como o nitrato de potássio. Ele tem 16% de nitrogênio e 46% de óxido de potássio. Sulfato de potássio também, um outro adubo que existe, mas não é tão encontrado assim. Ele tem de 50% a 53% de óxido de potássio. Sulfato de potássio e magnésio, 20% a 22% de óxido de potássio, 18% a 19% de magnésio e 22% a 23% de enxofre. Efeito residual do potássio. O efeito residual dele depende de alguns fatores. Dose aplicada, quanto maior a dose, maior o efeito residual, né? Da cultura, culturas mais extratoras, menos extratoras, culturas mais extratoras vão deixar menos potássio no solo. Tipo de solo, solos mais arenosos, mais argilosos, né? Solos mais arenosos, onde tem lixiviação maior, consequentemente, o efeito residual do potássio vai ser menor do que em solos argilosos. Intensidade das chuvas. Como o fósforo é muito móvel no solo, quanto mais chuvas, mais lixiviação, mais perda de potássio, ou seja, menor efeito residual. Dose aplicada, como foi falado, quanto maior a dose, maior deverá ser a quantidade que ficará no solo de uma safra para outra. Cultura. As culturas apresentam capacidade diferente de absorção e exportação de potássio. Em geral, as gramíneas possuem maior capacidade de extração que as leguminosas. Gramíneas, arroz, milho, milheto,
por aí vai. Leguminosas, feijão, soja, ervilha. Tipo de solo. Nos solos arenosos, o efeito residual tende a ser menor, como foi falado, devido à maior facilidade de perdas por desviação do potássio. Intensidade das chuvas. O excesso poderá lavar, lixiviar o potássio da solução no solo para as camadas mais profundas do solo, horizonte B e C, e de lá para o lençol freático. Fatores que afetam a disponibilidade de potássio no solo. Material de origem. Existem rochas que são naturalmente ricas em potássio, então o solo vai ser mais rico, mais abundante. Grau de intemperismo do solo. Solos mais intemperizados têm menos potássio, porque houve uma lavagem maior. CTC, capacidade de troca de cátions. Solos com CTC maior têm maior disponibilidade de potássio. Textura do solo. Solos argilosos tendem a ter mais potássio do que solos arenosos. E o pH do solo. Dependendo do pH aí, você vai ter uma disponibilidade maior ou menor. Geralmente em solos ácidos, a disponibilidade é menor. E é isso. Obrigado.